Ao toque de 5 segundos, reunião de comissões legislativas da Câmara de Itapiraí em rede mundial. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos vocês que estão aqui hoje, dos funcionários da Câmara também e dos demais colegas vereadores. Pauta da presidência da comissão. Nos termos do artigo 45C do Regimento Interno, declaro aberta a reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução do Orçamento e das Políticas Públicas, em audiência especial com a Secretária Municipal de Governo e o Diretor de Departamento de Infraestrutura, Desenvolvimento e Planejamento, a realizar-se nesta quinta-feira, 31 de julho de 2025, às 18 horas, de forma presencial e sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara. Convido para fazer parte da mesa dos trabalhos a senhora Secretária Municipal de Governo e o Diretor de Departamento de Infraestrutura, Desenvolvimento e Planejamento de Itapiraí, os quais poderão se fazer acompanhar de sua assessoria imediata, limitada a 2 lugares na mesa. Querem pedir para mais alguém sentar? Priscila, vocês querem chamar alguém? Quer chamar? Se você quiser. Oi? Na convocação ela falou que na convocação não estava citado quantas pessoas estavam, quantas ela quisesse. Se você quiser que todo mundo venha, tá. Pode. Uhum. Boa noite a todos. Boa noite. Então, conforme convocação, solicito a presença para compor este plenário. Doutora Anne Luize, diretora de Divisão de Planejamento. Marcelo Tome, fiscal de Obras e Posturas. Senhorita Maristela Bortolini, contadora. Senhor William Nascimento, assessor de gabinete. Senhor Anderson Pereira, assessor de gabinete. Senhor Fernando Cunha, assessor de gabinete. Senhorita Joyce Rafaela, diretora de Divisão de Obras, Manutenções e Serviços Municipais. Solicito do senhor secretário da Câmara e também mediador para fazer a leitura das normas para a realização das audiências das comissões legislativas da Câmara Municipal de Itapiraí. Normas para a realização de audiências das comissões legislativas da Câmara Municipal de Itapiraí, São Paulo. Esta é uma audiência especial da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução do Orçamento e das Políticas Públicas, que tem suas atribuições definidas no artigo 41C do Regimento Interno, combinado com o artigo 24 da Lei Orgânica Municipal de Itapiraí. A mesma será presidida obrigatoriamente por sua presidente, sendo auxiliados pelo seu vice-presidente, relator e pelo mediador secretário da Câmara, que irão ordenar o curso dos debates, dirimir as questões de ordem, assegurar o bom andamento dos trabalhos, decidir sobre a pertinência das intervenções orais e questões formuladas. A presente audiência tem a previsão de 2 horas de duração, podendo ser prorrogada a critério da presidência. A seguir, alguns tópicos a serem considerados quanto à realização desta audiência especial. Contará com lista de presença para ser assinado pelas autoridades, convidados e demais presentes na audiência especial. O acesso à sala das sessões vereador Adolfo Nimitz é livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de comunicação,
respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local. Por se tratar de audiência especial e não audiência pública, ou seja, uma reunião de trabalho de comissão, o público presente não poderá se manifestar, permanecendo em silêncio nos termos do artigo 243 do Regimento Interno. Igualmente, é importante informar que não serão toleradas palavras de baixo calão, ofensas pessoais e morais a quaisquer pessoas. A presente audiência especial será transmitida ao vivo pela TV Câmara e gravada simultaneamente nos termos da legislação que a disciplina, através de seus canais no YouTube, Facebook e Instagram. O objetivo da presente comissão é exercer, no âmbito de sua competência, a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta e das políticas públicas. Convocar os secretários municipais, diretores ou agentes de função equivalente para prestar informações sobre assuntos inerentes às atribuições. Procedimento para a oitiva do agente público, o convocado somente responderá o que lhe for perguntado e ou apresentar sua justificativa. As perguntas serão feitas oralmente somente pelos membros da comissão e pelos vereadores presentes e dirigida ao convocado. O agente público convocado poderá ser subsidiado pelos seus assessores e ou subordinados técnicos. Porém, a pergunta deverá ser respondida somente pelo convocado, exceto se a presidência da comissão aceitar a resposta diretamente da assessoria. Do contrário, a assessoria informa o convocado e o mesmo responde à comissão ou ao vereador autor da pergunta. O representante do Poder Executivo convocado, secretário, diretor ou agente de função equivalente, presente para prestar esclarecimento inerente às atribuições, deverá atentar com decoro nesta Casa Legislativa. As indagações deverão ser respondidas de forma clara e objetiva, sem nenhum tipo de sarcasmo, ironias e etc. O não atendimento dessas recomendações poderá sofrer as sanções legais previstas para tal fim. Os casos omissos serão resolvidos pelos membros da comissão, conjuntamente com o secretário da Câmara. Ao final, a presidente dará por concluída a presente audiência especial. Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução do Orçamento das Políticas Públicas, vereadora Denise Aparecida Cavalcante, presidente, vereador César Roberto de Araújo, vice-presidente, vereador Dorival Teodoro Bento, relator. Justificando a ausência do vice-presidente, tendo visto um compromisso que não pôde chegar a tempo. Devolvo a palavra à presidente. Comunico que essa comissão seguirá o rito estabelecido, bem como, dentre outras atribuições conferidas por lei e pelo regimento interno. As demais questões não previstas serão resolvidas pela comissão de acordo com as circunstâncias. As perguntas somente serão feitas pelos membros dessa comissão e pelos vereadores presentes. Dando início ao rito das perguntas, concedo a palavra ao relator Dorival Teodoro Bento e em seguida aos demais vereadores presentes por ordem de inscrição. E ao final, esta presidência estará também formulando perguntas. Meu boa noite a todos. Agradeço a presença de todos, em nome da secretária de governo, Priscila Todesco. Agradeço a presença de todos aqui e os que mais estão aqui no plenário. Eu vou iniciar então as perguntas. Eu gostaria só de saber da secretária municipal de governo qual é a sua função. A minha função compete a toda a diretoria de infraestrutura e planejamento, bem como as divisões de financeiros, licitações, convênios e também as tratativas governamentais com autoridades. E dos demais? É que, por exemplo, a gente fica um pouco perdido quanto a, por exemplo, estradas. Quem seria o responsável por estradas? A gente deve procurar você, deve procurar o seu Luiz.
Devem me procurar. Eu sou a secretária municipal de governo e, então, todas as tratativas governamentais se direcionam a mim. Bom, estradas rurais. Nós temos muitas reclamações dos munícipes. Hoje mesmo veio um morador ali dos Marianos. E eles alegam que na gestão anterior a conservação da estrada era melhor. Então a gente gostaria de entender se está acontecendo alguma coisa, por que a gente está recebendo tanta reclamação referente às estradas rurais, a manutenção delas. Respostas técnicas eu direciono ao diretor Luiz Braga. Boa noite a todos. Primeiro passo. Nós tivemos muitas chuvas pesadas esse ano. A dificuldade foi gerada mais em torno de chuvas, né? Então, nós estamos trabalhando. Tenho todo o relatório de chuva, do período de todos os serviços que a gente fez este ano. O período de chuva, quando ele é garoa, ele prejudica de um jeito. Quando ele é chuva pesada, o estrago é diferente, né? Tivemos vários prejuízos nas estradas e começamos esse ano terminando a estrada que liga o bairro do Ribeirão da Anta. Foi uma das primeiras estradas que nós fizemos esse ano. Se vocês forem ver lá hoje, já tem vários problemas de novo. E nós não... Dorvírio é um dos moradores também, tem família lá, sabe bem disso do que eu estou falando. E nós começamos a mexer na estrada do Guatambu esse ano e na estrada do Alecrim. Hoje, eu falo para vocês, a estrada que mais está judiada pelas chuvas são a do Alecrim. As outras têm problemas? Tem. Mas esses primeiros 6 meses fomos muito judiados pelas chuvas. Para vocês terem uma noção, quando a vereadora pediu um cronograma, eu fiz o cronograma, acho que você se lembra, e coloquei toda a parte sul do município, pegando aí a parte do Ribeirão da Anta, Guatambu, estrada do Alecrim, Casa Branca, e ligando o Chá, a toda essa região aqui do Rio Verde, né? A gente não conseguiu concluir. Por quê? Devido ao transporte escolar, você acaba saindo para socorrer aqueles que estão precisando. E fomos, hoje, pulamos para o Rio Bonito, né? Fizemos primeiro, depois saímos de lá e fomos nos Garcias. Fizemos todos os Garcias para dar condição para o ônibus circular. Hoje estou praticamente terminando toda a região ali da parte do Rio Bonito, Canelau, Benjamin, a tribo, lá do acesso à tribo indígena, Piratininga. Você vê, só na Piratininga nós temos 2 estradas dentro daquele loteamento que a gente tem que atender, né? Fizemos a São Simão, pegando desde a saída aqui do bairro Quaresmal. Fizemos todo esse trecho e acredito que mais uma semana eu desço lá, eu vou encontrar lá no bairro do Belchior. Daí esse trecho, como eu já fiz o bairro do Belchior esse ano, eu tenho que atender, daí eu vou primeiro para a estrada do Alecrim, para a estrada do Guatambu, Casa Branca e volto aqui na estrada do Ribeirão da Anta. Hoje eu iniciei os trabalhos no bairro dos Marianos. Já era para ter iniciado na sexta-feira passada, a máquina quebrou, levou uma semana para vir a peça, que eu tive que procurar e achei só em São Paulo. E eu queria uma peça nova, mas tive que recondicionar a velha porque não achava a peça nova. Então, hoje eu já comecei, a máquina já está lá, trabalhamos meio período hoje no bairro do Quaresmal, dos Marianos. Então, a sequência agora, essa é a outra patrol. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar, entrando nos Marianos, tem ali na parte onde mora a dona Julinda com o seu Dirceu, nós temos que fazer aquela parte, porque ela também, o marido dela sempre em ambulância entra lá. Eu já dei um socorro levando pedra,
dei um socorro para eles lá, porque a ambulância precisa entrar e sair, e vou fazer todo aquele trecho, ligando lá na estrada que sai nos Monos. Mas ali nós temos a divisa onde mora o Magrão, que ele liga até lá na divisa de Itapiraí com Piedade. Voltando, fizemos ali, temos que entrar ali na antiga escolinha, nós temos duas ramificações ali, que precisa ser... nos Pires nós vamos sair, ainda estamos nos Marianos. Daí depois temos os Pires. Nós vamos pegar... De lá, eu vou fazer a Santa Rosa, toda a volta, vamos entrar até lá no Seu Zé Martins, depois lá no Tibúrcio, que tem a Kombi, pega alunos lá no final da linha, voltando por dentro, a pousada do professor, fazendo a chegar até Tapiraí aqui pelo Juquiazinho e a entrada do CREAT aqui. Então, são serviços que às vezes eu estou lá, e o que acontece? Deu um problema numa estrada, eu tenho que ir lá socorrer aquela estrada. E às vezes eu sou obrigado a parar a máquina, porque eu tenho que levá-la para lá. Ou, por exemplo, essa semana eu fui obrigado a ir lá no Canelau, indo aqui pelo Belchor, arrumar 2 quilômetros de estrada, que tem uma criança que foi morar lá, a família foi morar lá, e a Kombi vai buscar essa criança lá no meio do Canelau. Então, vocês veem o contratempo que a gente tem. E choveu, por exemplo, depende do local que eu estiver mexendo, se eu estiver mexendo lá nos Garcias, se chover hoje, amanhã eu posso trabalhar. Se eu estiver mexendo aqui, nessa região da parte sul aqui, eu tenho que esperar 2, 3 dias, às vezes, para voltar a mexer na mesma estrada, porque encharca demais. Às vezes fica 15 dias encharcado. Então, a nossa situação de estrada, tem reclamação, não vou dizer, não discordo que não tenha, mas as nossas estradas de Itapiraí, ainda nós estamos bem. Né? Porque nós tivemos anos atrás, aí, quando a gente cascalhava as estradas com cascalho do chá, o Chicão lembra disso, ia 30, 40 dias para sentar uma estrada. Hoje a gente consegue passar a máquina hoje, já põe pedra em cima, nem todos os trechos precisa pôr pedra, às vezes a turma critica que eles querem pedra na extensão inteira, mas não precisa, todo mundo que circula lá sabe. Né? Então, a nossa situação de estrada hoje é essas condições. Se o munícipe tem um problema na estrada, a estrada dele não está boa, tem algum... estrada mesmo municipal, né, a estrada que ele utiliza, qual é o caminho que ele tem que seguir? Tem algum telefone onde ele deve ligar? Viu? Meu telefone tem ligação direta de munícipe. Pode. Licença. Ele pode procurar a localidade que se encontra o Sebrae, né, mais conhecido. Lá temos o setor de protocolo, então ele vai até a localidade, abre um protocolo, entrega toda a sua documentação e diz suas necessidades. E assim chega até a mim e eu passo adiante para a diretoria em relação ao assunto. Eu entendo que, como município, né, nós temos que documentar as nossas ações, eu acho válido isso. Sempre peço na parte de reclamação de funcionário ou de alguma coisa que eles façam por escrito até para a gente ter. Mas, gente, não é do perfil da nossa população abrir chamados. Por exemplo, fizemos reunião com a Electro recentemente. O dia que a Electro veio no município, tinha um chamado em aberto, só. Porque eles não fazem. Eles iam reclamar para um vereador, para um vizinho, no Facebook, mas não é do hábito da população fazer. Esses dias eu conversei com a Débora da Vivo. Ela falou, não tem reclamação. Eu falei, caramba, esse telefone fixo não funciona, né? Vive mais parado do que funcionando. Não existe protocolo de reclamação. Hoje, na Sabesp, tivemos reunião com a Sabesp, o mesmo assunto, né, Chicão? Poucos protocolos. Enfim, a gente entende que para as empresas isso é necessário, né? Mas é um costume da população não abrir um chamado. Então, assim, teria algum telefone, algum canal com mais facilidade para eles estarem ligando, falando, né? Que tem muita gente simples aqui no município. Com certeza, temos sim. Temos o telefone da prefeitura, no qual se encontra no site da prefeitura. Lá temos o ramal, ele é direcionado para o meu ramal,
caso seja em questões de estradas, obras, manutenções, licitações, compras ou convênios. Temos lá todos os ramais e eu atendo o telefone. Também atendo aos senhores, vereadores, excelências, que me mandam mensagens ou ligam e eu passo para os diretores. Tem esse telefone da prefeitura, ele tem o WhatsApp? Porque o que acontece, quem mora na zona rural... Tem. O 3277-1400 tem. Às vezes não consegue fazer ligação, né? Só faz pela internet. WhatsApp. Então, assim, se não tem, eu acho que é interessante colocar uma linha para estar... para receber ligações. Tem, o 3277-4800 ele tem. Dá para ligar via WhatsApp? Dá, ele tem WhatsApp. Tá. Sim. Recebe ligação? Recebe. Tá. Eu da prefeitura. (3277-4800). Daí, quando ligar, ele vai abrir os ramais para contabilidade, lá tem tudo. Ele vai dizer, daí a pessoa vai dizer onde ele quer falar. A ligação de WhatsApp, ela já aciona o ramal lá da prefeitura. Podemos também solicitar a diretoria de comunicação, que até se faz aqui presente, para comunicar a todos via rede social os telefones de atendimento e uma reforçada, né? As formas de... Eu sei que a prefeitura depende de orçamento, né? É uma coisa, todos nós munícipes gostaríamos que a equipe fosse ampliada, né? Tem uma questão que a gente marcou aqui, que se você fizer uma comparação dos funcionários da garagem há 20 anos atrás, hoje nós temos 30% dos funcionários de antigamente. Tudo bem que algumas coisas ficaram mais modernas, hoje você usa máquina, às vezes antes era um serviço mais manual. Só que também tem o lado que as demandas aumentaram, né? São muitas reclamações, né? As pessoas hoje em dia estão informadas, sabem dos seus direitos. Pelo que o senhor está falando, seu Luiz, eu entendo que não é culpa, em nenhum momento aqui a gente está querendo culpar, principalmente a equipe da garagem, que a gente agradece o serviço que eles fazem. É uma equipe pequena e a gente sabe que eles trabalham com excelência. Mas, pelo que o senhor está falando, o ideal era ter, no mínimo, umas 2 equipes só para cuidar de estrada, né? Mas só que o município também hoje não comporta, né? Não comporta. Você vai montar mais 2. Hoje eu tenho 2 equipes, né? 2 patrol e uma carregadeira, é o que está aqui no lado do Rio Bonito. Temos uma patrol e uma carregadeira que vai começar aqui nos Mariano. Então, se a gente pegar mais equipamento, a gente não vai ter como também... Hoje já são 2 equipes, duas equipes. Hoje já temos 2 equipes. Sim. O problema é que, às vezes, hoje, por exemplo, eu tenho uma reta, eu tenho 2 retas. Uma é o senhor Orlando que trabalha e ele acaba atendendo geral. E agora eu estou com a outra, que é do que faz o aterro sanitário e ainda, por sorte, deu problema de motor. A gente comprou um motor fechado, mas eu tenho peça que precisa importar. Hoje eu estava lembrando no fornecedor, o William está aí, que ele que fez o pedido, e tem um pino de aço lá que leva 30 dias para vir, que é importado. Só que eu vou usar o pino que eu tenho lá até chegar o outro. Então a gente, às vezes, você fica na dependência, você perde muito tempo e parece que empaca. Não é que a gente não queira fazer, não queira atender o munícipe, é que tem circunstância que não dá para você caminhar. Então, às vezes, tira o sono da gente, viu? Só falar esses tempos atrás, Denise, até eu falei com o Luiz, lá no Mariano, foi feito um serviço de reta muito bem feito lá. Foi. Faz o que, uns 2 meses, né? Por aí. Faz uns 2 meses que eu acompanhei, estive lá, foi feito um serviço de reta muito bem feito, fez um levantamento, tirou umas águas, pôs pedra, o pessoal ficaram contentes, até pediram a lombada, não sei se foi feita a lombada lá ou não. Agora chegando lá com a máquina, a gente vai refazer a lombada, né? Tá certo, isso. Refazer. Só falou que você falou dos 30% aqui da funcionária 20 anos atrás, e o Luiz citou a equipe de operador.
Inclusive, eu sou um operador, sei muito bem o que eu vou falar. Mas o que eu quero referir aqui é, hoje, os 30%. A 30% que nós trabalhava há 30 anos atrás, da onde eu faço parte há 36 anos. Então, eu conheci muito bem o tanto de funcionário que tinha. Hoje, o que está pegando bastante também é essa parte de limpeza da cidade. Não tem como contratar esses caras de concurso, pessoal do concurso, PCV geral, para estar montando umas equipes e fazer essas limpezas aí, na cidade mesmo, aqui no centro. Esse é um item aqui. Limpeza da cidade, das áreas centrais, né? A gente está recebendo bastante reclamação, tanto aqui quanto do Turvo, por não estar havendo esse serviço. Tá. Respondendo à excelência do Orvílio, eu peço para que a Maristela, contadora, responda sobre a limpeza pública, o que estamos prevendo em orçamento. Boa noite a todos. Foi uma solicitação do prefeito e da Priscila para que a gente já colocasse nas peças orçamentárias do próximo ano da varrição de rua, né, da limpeza pública, a varrição, e também os catadores, né, que são cargos distintos, né, quem faz a coleta, né, da limpeza pública e da varrição de rua. Então, nós já estamos fazendo o estudo e, provavelmente, assim, quase certeza que estará já no próximo orçamento para definir isso daí e a gente resolver esse problema, porque não tem realmente funcionário, né, que faça, e funcionários que façam a coleta com o caminhão de lixo, né. Falando de lixo, então, lixo comum. Nós conversamos recentemente, acho que conversei com a Priscila, né? Priscila, que havia dado um problema no caminhão, né? Por isso que não tinha sido feito a coleta. Eu expliquei para a munícipe. Peço, aproveitando a presença do Jardel e do pessoal da garagem, que, se possível, utilizar o Jardel está fazendo essa comunicação quando tiver algum problema, que infelizmente ninguém está livre de... para informar a população, para eles não ficarem perdidos. Mas a reclamação hoje que a gente tem é do lixo da zona rural, a retirada do lixo comum da zona rural, que em alguns lugares era a cada 15 dias, agora passou um mês, e aí naquelas lixeiras o lixo vai se espalhando. Eu falo, a gente entende, né, a situação, porém o município que tem interesse turístico não pode ficar nessa condição. Entendo, excelência Denise. Inclusive, isso é uma preocupação de todos, inclusive do prefeito. Então, ele teve uma reunião, né, no qual ele protocolou para o governador Tarcísio um caminhão coletor de lixo, 1,5 milhão para o pavimento na Santa Catarina e uma retroescavadeira. E, no momento, estamos sendo atendidos com um caminhão coletor de lixo. E está em formalização de convênio. Então, eu entendo e agradeço, né, quando a excelência me convocou sobre o atraso na coleta nos dias da semana passada. E eu informei, né, que o nosso caminhão tinha quebrado uma peça e estava em manutenção. Infelizmente, isso não é previsto, né? Mas acontece, e entendo que, assim, quando acontecer novamente, iremos solicitar à diretoria de comunicação para que faça comunicação sobre a paralisação da coleta. Jardel, só aproveitando uma brecha, você pode até mandar para a gente, que a gente joga no grupo dos agentes, que eles avisam, isso vai ser passado para o município inteiro. Pode falar.
Só gostaria de saber da secretária o seguinte, hoje nós temos bastante áreas de lazer no nosso município, né? Temos que parabenizar o prefeito, né, de ter feito todas essas áreas de lazer, como são muitas, né? E até nós temos mais uma lá que nós temos que fazer, que é lá na rua Ezequiel Vieira, né? Acho que foi, né, Luiz, foi posto só, acho que a pedra fundamental lá, nós precisamos dar continuidade, porque as pessoas estão cobrando, até que na época foi prometido, né? E as pessoas estão cobrando lá até onde vai. Então, o prefeito já formalizou o projeto para pôr o nome da dona Elisete, né? A falecida esposa do senhor Arlindo, policial, né? Então, eu só gostaria de saber, porque foi falado de manutenção, de equipe, se existe uma equipe para cuidar dessas áreas de lazer. Então, eu só gostaria de saber se existe um planejamento, se tem uma equipe para cuidar dessas áreas de lazer. Porque, pelo que a gente vê, né, vê o funcionário que está aí, que nem o Macir, por exemplo. O Macir vai das tripas o coração, não por os demais não faz, né? Mas o Macir vai das tripas o coração, ele não dá conta. Que nem lá no distrito do Rio Turvo mesmo. Né? Lá esses dias atrás estava feio de ver aquelas praças, né, da forma que foi feito, né? Ficou muito bom, muito, nossa, não tenho o que falar, né? Mas ela estava numa situação de calamidade mesmo, né? Não tinha o que fazer. Até a lixeira estava lá, até conversei com o Luiz deu um atendimento rápido na lixeira, né? Que acho que precisou até trazer o container embora, né, Luiz? Então, eu acho que tinham que formar uma equipe para deixar no Turvo. Porque não tem condições de sair daqui de Itapiraí para Iná. Como diz, é cobrindo um santo e descobrindo o outro. Excelência, como foi dito, o nosso quadro de funcionários ele é reduzido, né? E temos apenas uma equipe para essas manutenções de roçagem. E, no momento, no início do ano, o que era feito é que a Secretaria Municipal de Governo, ela fazia essas manutenções de roçagem em todos os prédios públicos, até das demais secretarias. E, no momento, em conversa com os secretários, definimos que esse serviço será dividido entre as secretarias. E, no momento, o que está sendo realizado é que a equipe que temos, quem orienta é o Moacir, ela será feita apenas em praças e vias públicas, né? Assim, nós diminuímos, né, as nossas demandas para atendimento. Concordo com o senhor que mobilizar a equipe daqui de Itapiraí até o Turvo faz com que o serviço não seja tão efetivo. Então, eu solicitarei a contadora para que a gente trabalhe isso em orçamento para o ano que vem. Eu com a secretária fizemos uma viagem daqui até Sorocaba para saber a respeito daquele núcleo social que era muito bem, há uns anos atrás, era bem atendida a população. Até a Vani Todesco está aí, trabalhou muito tempo lá, né? E hoje, né, a falecida Maura, né, coitada, deu sangue para aquele lugar. Então, um lugar que eu gostaria de ativar ele o mais rápido possível, né, para dar toda a atenção para aquela população, né, fazer alguma coisa lá, né, para a gente projetar alguma coisa para dar atenção para aquele povo. E agora, há poucos, uns 3 meses atrás, eu com a secretária de governo estivemos lá na... Como é que fala? Em Sorocaba? Na CDHU. E fomos muito bem recebidos, né, pelo Luiz Fernando, né, Priscila, que atendeu nós lá, deu todas as coordenadas e pediu essa certidão para nós trabalhar, para nós ver como é que está a certidão do prédio. Então, eu só gostaria de saber como é que ficou essa certidão, se já tem alguma resposta, algum documento, né, já para dar essa resposta para nós, se o prédio é do município, se o prédio é do CDHU, porque pelo que ele falou aquele dia está meio termo. Então, isso eu gostaria de saber também, porque já faz uns 3 meses que nós estivemos lá. Né? Agradeço, Excelência, inclusive pelo convite, né, que eu acompanhei. Após aquela nossa reunião com o Luiz,
Eu solicitei a procuradoria e ele fez a busca no cartório, então está nesse processo do cartório enviar toda a documentação do terreno. Tudo bem. Então, outra coisa, secretário, eu gostaria de saber, depois eu vou deixar para a Denise. Como é que está o andamento da rua Benedito Júlio da Costa? Aquilo está uma situação lá do distrito Rio Turvo, lá do Subidão. É da Benedito Júlio da Costa e da rua Jorge Antônio Vieira, ali do bairro do Quaresmal. Jorge Antônio Vieira é que está cancelando. Da Jorge é o que está em processo de apuração. Para rescisão do A contrato. rescisão do contrato. Excelência, para uma resposta mais técnica, eu solicito a doutora Anne Luiz para a resposta. Boa noite a todos. Então, em relação ao processo da Rua Jorge, encontra-se em procedimento de apuração administrativa, né, porque houve um descumprimento de contrato por parte da empresa, mas a gente não tem condições de fazer a rescisão direta. Então, está em processo de apuração de responsabilidade, né, e está na fase de apresentação agora de denúncia. Houve uma defesa inicial da empresa, a gente vai fazer a oitiva das testemunhas agora nessa próxima semana, e já entrando no início de agosto, a gente pretende levar para julgamento da comissão, para eles avaliarem a forma da rescisão do contrato. Essa é em relação à Rua Jorge, ok? E a Benedito Júlio da Costa? Benedito Júlio da Costa. Para uma resposta mais técnica, eu solicito a diretora de obras, Joyce Rafaela. Boa noite a todos. Referente à Rua Benedito Júlio da Costa, nós finalizamos o projeto essa semana, já tinha sido enviado, né, para uma análise prévia, mas agora abriu no sistema na terça-feira, o Fábio informou que abriu, e aí eu já encaminhei para ele os documentos, que seria daí além do projeto, né, todos os documentos técnicos. Então, até amanhã ele deve estar enviando para análise do Estado. Então, aí não deve demorar muito daí para eles darem esse retorno, porque quando abre no sistema para inserir toda a documentação, é porque já está encaminhado. E a Rua Jorge Antunes da Silva? Esse daí também já foi enviado, só que esse está numa fase mais avançada. Já foi enviado o projeto, já está em análise também pelo Estado. Então, acredito que esse ano a gente consegue iniciar essas obras ou não? Provavelmente sim, provavelmente as duas serão liberadas esse ano. Aí, aproveitando que eu não comentei, da Rua Benedito Júlio da Costa, também foi incluído um trecho da Leduíno Garcia de Sales e também aquelas duas travessas que fazem parte ali do trecho, para recap e pavimentação de um trecho. Aquele trecho que está muito ruim, vai ser feito pavimentação mesmo, incluindo a base. E Augusto Moritz? É isso que eu ia perguntar. Tem alguma coisa sobre Augusto Moritz? Que, na verdade, a gente não entende a situação dessa rua até hoje. Complementando só sobre o processo da Rua Jorge, para a gente dar início numa nova licitação, primeiro a gente precisa fazer essa rescisão, por isso precisa passar pela análise da comissão para a gente fazer a rescisão do contrato. Tá? Por isso que a gente precisa aguardar a finalização do processo, para daí, então, dar início a uma nova licitação. Tá? Então, viu, doutor, e a Rua Jorge, a Rua Augusto Moritz, aqui da Prefeitura? É uma emenda parlamentar do vereador Zé Pires, de 27 mil. Temos que realizar o projeto, né, com este valor, porque foi o previsto em orçamento. Para recap. Para recap. Mas
mas nós sabemos que a rua é extensa e um recap de 27 mil não é realizado. Então, está em tratativas entre prefeito e vereador. Mas, por enquanto, o que está no orçamento é isso em relação ao Augusto Moritz. Exatamente. Joyce ou Anne, acho que teria que ser uma de vocês duas. Existe algum impedimento legal da prefeitura fazer alguma obra melhor nessa rua? Porque antes eles falavam que estava na justiça ou não? Ou é só de falta de dinheiro mesmo? Som. Tem isso aqui, ó. Então, a discussão judicial que tinha em relação ao Augusto Moritz, ela já foi resolvida. Não existe mais discussão judicial sobre esse contrato. Então, na verdade, agora é uma questão mesmo de inclusão orçamentária, né? Viu, doutor? Aí dali como que fala, da Vila Nádia, a continuidade daquela obra da Vila Nádia, como é que está? Da Mikov, isso. Não sei que ali já foi feito, guia, foi feito um monte de coisa, né? E parou. E ali quer saber só da continuidade, se tem algum projeto pronto. Ali o que o vereador está falando é aquele pedido de extensão que foi feito ali para aquela parte de baixo? Isso. Então, ali o que ocorre é o seguinte, esse pedido não tem como ser atendido porque ali é uma área de... Não, mas não é essa. Não, é a principal. A principal. Eu achei que era a isso. extensão ali na área de risco. Isso. Não, é a continuidade. Ele passa bem em frente da casa do Anderson. É uma questão de orçamento, eu acredito, porque judicial eu não tenho conhecimento. Existe alguma previsão de tapa-buracos na cidade? Eu vi que foi tapado uns buracos indo para o teto 2 com pedra, já recebi umas fotos. Nós fizemos um preventivo, né? E essa semana aqui eu conversei com o prefeito, com a Priscila, e a gente vai fazer eu quero ver se a semana que vem, se o tempo correr bem, entre quarta e quinta, eu pretendo estar pedindo um caminhão de massa para a gente começar a fazer o tapa-buraco, inclusive já está certo com o prefeito, tudo. O problema é que não pode estar chovendo, e é os 2 dias que eu tenho disponível. Por quê? Devido à coleta da reciclagem, 2 funcionários a mais, 3 funcionários vai para a reciclagem, são os que eu preciso para estar ajudando no tapa-buraco, porque a gente vai comprar massa quente e daí depende de mais pessoas para estar podendo trabalhar, porque você tem que passar emulsão para depois você pôr a massa quente que não segura. Então, há uma previsão, sim. Se o tempo correr bem, na semana que vem, acho que entre quarta e quinta-feira, que são os 2 dias disponíveis que eu tenho na semana de mão de obra. Outra coisa, e as pinturas das lombadas? Iniciaram aqui na Avenida Professor Nathan Chaves, a gente acreditava que ia dar continuidade e não deram. Porque não é só aqui na Avenida, é no bairro inteiro, bairro dos Garcia, bairro dos Góis, né? A situação das lombadas é complicada, nenhuma tem pintura. Hoje mesmo, até o Estevam estava me cobrando, né, do acidente que teve com a esposa dele ali, bem naquela lombada do lado do restaurante, em frente ao posto. E continua do mesmo jeito. Eu sinto muito pelo acidente. E para dar continuidade... na Avenida Nathan Chaves, ela faz parte da SP79, então ela compete à concessionária. No momento é a CCR que mudou o nome. Conhecido como CCR. A mais conhecida como CCR.
E estivemos em reunião com a equipe, eles vieram até a prefeitura e solicitamos a eles a pintura. Além da reunião, fizemos também um ofício, encaminhamos a ele, um ofício para reconstrução dos pontos de ônibus, inclusive, né, que quebraram e precisa ser reconstruído, e os demais feito manutenção. Solicitamos as pinturas em toda a avenida. E uma outra solicitação que não me vem à mente agora. Agora, a pintura dentro dos bairros compete à prefeitura. E estaremos realizando estes serviços, começamos, né, aqui em torno da rodoviária, nas faixas de pedestres e quebra-mola. Porém, estamos em busca de uma tinta que tenha mais durabilidade no pavimento, porque essas pinturas estão sendo feitas e, infelizmente, ela se apaga muito rápido. Então, para que não haja um gasto público, então a gente está em busca de uma tinta melhor. Tudo bem. Outra coisa é que o trevo lá ali do Dorvírio, que nós falamos mais conhecido como trevo do Dorvírio. É isso. Eu já pedi também para a CCR já receber protocolo deles, diz que vão fazer, né? Na reunião com a equipe da CCR, eles nos informaram que lá será construído uma rotatória, tanto no início ali do bairro, quanto ali no trevo, no famoso trevo. Não podemos colocar maquinário ali, né, sem antes comunicar a CCR, e dificilmente eles permitem, porque há projetos para a localidade. Eles nos informaram que as rotatórias serão feitas dentro de 8 anos, o que é inadmissível, pois é um trevo que é muito utilizado. Do Dorvírio ali? Do trevo do Dorvírio? Ali? O que ele me passou, que, pelo que eu entendi aqui, depois eu acho a conversa, que eu não sei como é que salvei ele, que eles estariam fazendo com rapidez. Eu vou estar cobrando ele de novo. Pelo menos recapear aquele trecho, né? O terceiro ofício, inclusive, que não me veio à memória, foi o ofício, solicitando que fizessem a manutenção no trevo. Outra coisa, só quero a respeito do atendimento do trator agrícola, como é que está? Todos atendemos tudo. Atendemos tudo que foi passado para nós lá, pela Secretaria, onde o Danilo cuida dessa parte, nós realizamos. Inclusive, hoje eu passei todos já para o setor, para o Fernando, que ele vai estar fazendo, encaminhando o setor de tributos, né, para fazer os boletos de pagamento, porque já foram realizados vários serviços. Tudo que está entrando a gente está resolvendo. Mas o tratorista tem quantos tratoristas hoje para atender essa demanda? Um só está vencendo. Porque inclusive a gente está treinando o Fabrício, porque antes quem fazia era o Adriano saiu, o Fabrício trabalhou alguns dias com ele, mas já está executando o serviço. O Fabrício é bom operador, mas eu só fico preocupado assim, porque agora é época de plantio, né? Então a demanda ela aumenta, até devido, que nem você falou das estradas, né? Quando chove, quer dizer, para tudo. Aí, dependendo da hora que o trator vai prestar o serviço para o produtor, não dá tempo dele realizar aquele plantio mais. Hoje, ontem, o último que era de rotativa, que estava com a gente concluiu. Nós temos um pedido parado lá, que a gente não consegue, até comunicamos à secretaria, porque o capim está muito alto, então, embola tudo, ele não consegue cortar. Então, a gente solicitou para o dono para que ele tomasse uma providência antes para a gente poder fazer o serviço. É o único que está com a gente lá, mas ele já foi informado da situação. O restante que chegou para a gente, nós concluímos. Se tiver mais alguma coisa entrando lá, não chegou para nós ainda. Bom, coleta seletiva, você estava explicando, né? A gente sabe que são poucos funcionários, mas também existe bastante reclamação dos bairros, que eles gostariam
que as coletas seletivas fossem realizadas nos bairros mais distantes? Hoje nós fazemos a coleta seletiva desde a pegada da onça, passando por dentro pelo chá, pela comercial, buscamos nos bairros dos monos, nos góis, fazemos bem os bairros hoje, né? Às vezes não dá para fazer, a gente vai tentar reestruturar toda a programação de... Qual a frequência? De coleta. A reciclagem é uma vez por semana nos bairros. E no município, dentro da cidade, é às terça-feira, e no bairro do Turvo, na sexta-feira. E às vezes, nessas viagens, a gente aproveita os bairros, né? A gente aproveita o caminhão até por questão de funcionário, tudo. Mas a gente tem atendido, na medida do possível, a gente tem atendido todos. Aonde a gente tem o compromisso hoje, nós temos feito. Retirada de entulho e resíduos, né? Vocês sabem que tem uma reclamação, várias reclamações. Então, assim, eu queria saber qual é o trâmite do munícipe que tem entulho, que tem algum tipo de resíduo. Provavelmente tem que fazer o requerimento, mas como que funciona? E assim, muitos vieram me procurar falando que chegaram a fazer requerimento e não tiveram resposta. Ontem e hoje eu fiz limpeza em toda a cidade. Não sei se chegaram à conclusão de tudo. Porque às vezes é difícil, alguns a gente responde até por telefone, que eles ligam, a gente responde a programação, tudo, né? Porque você vê, eu fiz a limpeza em duas etapas. Fiz a limpeza de materiais, de galhos, restos de sofá. Infelizmente, hoje os móveis não podem ver umidade, ele já estoura tudo. Então, e hoje eu trabalhei só fazendo coleta de resíduos da construção. Foi o dia todo e ontem. Agora preciso fazer no Turvo, só que daí eu preciso programar o bairro do Turvo. E ainda Tapiraí não concluiu, porque a gente tem algumas dificuldades, que às vezes tem que parar uma coisa para fazer outra, né? Então, mas estamos atendendo sim, né? Às vezes não dentro daquele trâmite que a pessoa quer, porque às vezes ele pede hoje que é amanhã. Então... Não, daí não, né? Assim, o município também tem que entender que existe uma programação. Sei, de repente está programando uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias, né? Dá para estar pensando em alguma programação para a gente estar informando o munícipe. E nós conversamos uma vez sobre madeira, né? Que não tem destinação correta. O triturador da prefeitura. O triturador da prefeitura, ele só tritura galho. Só material de poda, que não é tanto. O maior problema hoje são esses móveis, que o triturador ele não consegue triturar aquilo lá, e além do mais é perigoso, né? Quem tritura isso aí é só a Salmeron que consegue triturar tudo isso, a gente não consegue. Com o triturador que a gente tem, ele é só mais para poda, essas coisas, certo? Não, outra coisa, eu gostaria de saber da secretária de governo, como é que ficou a manutenção das escolas devido àquela reunião que nós tivemos aquele dia? Desculpa, excelência, não entendi o questionamento. Nós tivemos uma reunião esses dias, né, com o secretário, o pessoal da escola, como você é responsável por isso, eu gostaria de saber como é que ficou a manutenção das escolas, como foi falado aqui das escolas de Moura Graça, a Vanderlei, a Renata, a Enir, Décio Calvânia, né, assim por diante. Ok. Quanto às manutenções realizadas nas escolas, compete à Secretaria de Educação, porque são manutenções. É claro que, se eles solicitarem o setor de obras, nós damos o atendimento, pois alguns serviços são mais técnicos. Quanto a reformas e ampliações, já é feito o projeto na divisão de obras. Então, para complementar a resposta, quanto à escola Vanderlei,
que foi muito citada aqui em plenário, na audiência pública, competia a divisão de obras. E estivemos, anteriormente, a visita dos senhores na escola, apontando para o engenheiro da construtora que ganhou a licitação, indicando a ele as manutenções que deveriam ser feitas, pois não pagaríamos o serviço, seria glosado os serviços que foram mal executados. Então, no momento, estive também em visita essa semana com a diretora e o assessor de gabinete, vendo as manutenções que foram realizadas após nossos apontamentos. E a pintura agora está, digamos que, satisfatória, porém, encontramos uma janela que ainda não está vedando e, duas janelas. E a folha da porta também, que está apresentando mofo. Então, solicitamos, para que a empresa faça as devidas manutenções novamente ou a substituição da mesma. Caso estes serviços não são executados, ele não é pago. Inclusive, estes serviços que foram apontados, eles não foram pagos até o momento. Tá bom. Nós fizemos uma reunião hoje com a Sabesp e com a Electro na semana passada. Sei que as demandas da prefeitura são grandes, mas assim, existe alguém que acompanha os trabalhos? Hoje nós reclamamos para o pessoal da Sabesp sobre os buracos. Até citamos aquela lei, que tem um prazo para estar abrindo, fechando, resolvendo a situação. Eles foram muito gentis, na reunião, falaram que vão atender, se colocaram à disposição. Mas tem um buraco que já faz um certo tempo que está aberto ali indo para a garagem, já faz mais de 14, 15 dias. E, enfim, eles falaram que eles vão estar fechando essa semana. E a gente também cobrou a qualidade do material dos reparos que eles fazem, que não é um reparo, não está ficando de boa qualidade. A prefeitura fiscaliza essa parte da Sabesp, esse serviço? Vocês dão conta? Vocês conseguem estar verificando? Tanto Sabesp quanto Electro? A Sabesp toda a vida foi um caso sério. Que nem esse buraco ali no famoso jardim, o Padre Guilherme Rúvio ali, eu cobrei, inclusive faz mais de uma semana que eu falei com o Efraim. E ele falou que ele não tinha fechado ainda por questão que falta fazer interligação. E ele não está ligado. Então, se eles fizeram hoje, porque não estava interligado. Eu até falei para ele, eu propus em ajudar ele, falei, porque pelo menos evita qualquer problema ali, Ficou num lugar ruim. Ficou perigoso para quem sobe, mas ele falou para mim que devido ao problema que ele teve de vazamento nas redes aí, que veio de emergência, eles tiveram que parar. Mas se eles já fizeram hoje, com certeza, amanhã eles já fazem a tapação do buraco. Agora, nas valetas que eles fazem, eles teriam que ter um recurso maior, que hoje foi praticamente quase tudo terceirizado a Sabesp, porque precisaria trocar o solo, Geralmente, quando você vai abrir um local que ele teve vazamento de água, ele encharca muito. E se voltar aquela mesma terra, Então, mas eles têm, em vários lugares, eles têm feito, só que a compactação demora muito para firmar, Que nem aquele lá indo para o Quaresmal, aquele corte que eles fizeram de primeira mão, ficou 100%. Hoje já está uma valeta, eles têm que refazer aquilo lá. Porque você vê, não afundou tanto, vai estar uma valeta. Então, sempre que a gente sempre chega perto, sempre a gente tenta conversar com eles também, Aproveitar e falar naquele buraco. E as lombadas do Quaresmal, como é que ficou? Que diz que ia comprar massa, ia fazer a lombada lá que vai lá para o Pilar, fazer as lombadas da Avenida José Garcia de Sales, e até agora não aconteceu? Nós vamos ter que fazer um projeto dessas lombadas
né? Porque a prefeitura ela não tem funcionário adequado para fazer essas lombadas, então vai ter que ser contratada. Então acredito que vai ter que fazer um projeto, né? A Joyce, a engenheira, fazer um projeto para poder fazer todas essas lombadas, porque não são várias lombadas e elas têm que atender as exigências também da BNT, né? Porque tem altura, tem os espaçamentos certinhos para não ter problema. Então acredito que já deva estar preparando para fazer um projeto para fazer todas elas. Que é uma coisa que é de urgência, né? É. Então, eu acredito que é um projeto que não se diz, não é um projeto que tem que ter muita demora, né? Não. Porque é uma coisa que é uma urgência. Isso que dependendo. Porque ali, quem está ali, você também já presenciou algumas vezes, ali está difícil. Principalmente agora que voltou às aulas, você olha ali, principalmente de manhã cedo. Vai alguém de vocês de manhã cedo e presença, ele fica ali olhando como é que desce aqueles carros e aquelas crianças. Apesar que tem a calçada, mas sabe que é criança, né? E eles não estão brincando, daqui a pouco um já empurra o outro na rua, então está um perigo danado. E aquela lombada, que eu já falei para você, falei para o prefeito, aquela lombada que vai para Pilar da TPR ali, aquela lombada tem que voltar, aquela lombada, porque ali está um problema sério aquele lugar. O pessoal desce lá de cima, do jeito que desce, vai fazendo a curva, não está nem aí com quem está estacionado, quem está atravessando a rua. Então tem que sinalizar e fazer aquela lombada com urgência. Agradeço, Excelência, pela preocupação. Isso já está na divisão de obras, né? O projeto tem que realizar um estudo, né, de trânsito, mas já estamos tratando com urgência, né? Porém, temos que seguir o processo de estudo. Esse processo demora muito ou não? Que é o processo de estudo do próprio município, né? Que tem que dar esse parecer, não é isso? Isso. Então, eu acredito que vocês são uma equipe eficiente, eu acredito que não vai demorar muito, né? Não demorará. Temos apenas que levantar todos os quebra-molas necessários na cidade, no município todo, e abrir uma licitação, pois o valor passará da dispensa direta. Hoje estamos falando só em buraco, tapa-buraco. Como é que ficou o buraco aqui da avenida, aqui em frente o Guaxupé ali? Eu até comentei com o Luiz Braga semana passada, até mandei tirar foto, mandaram para mim. E ele falou que passou pela prefeitura. Pelo que a secretária está falando aí, se for depender da CCR, aquele buraco vai atravessar a avenida aqui até Zarumai. Como é que está? Você já chegou a ter o seu conhecimento ou não? Sobre a pergunta do nobre vereador, o Luiz Braga já tinha passado há uns dias atrás, a gente já viu, a gente já está fazendo a contratação daí para estar arrumando ali o trecho, tá bom? Tá bom, obrigado. Priscila, você quer falar para nós, não sei se vocês trouxeram alguma coisa, ou se a Joyce, alguns projetos em andamentos, algumas coisas que vocês queiram passar da secretaria de vocês? Como eu não sabia que seria aberto esse espaço para falarmos dos nossos projetos, podemos sim nos recordar de alguns, né, mas será difícil porque são muitos. Mas eu peço para que a Joyce possa respondê-la. Vou falar um pouco do que já foi encaminhado para a licitação, né? E o que a gente está planejando aí para os próximos meses. Acabou de ser licitado um trecho que ficou fora do plano do CDHU, que é na lateral da Escola Enir, vai ser feita a pavimentação total dali. O que não foi incluído pelo CDHU, daí a prefeitura vai arcar, já foi licitado, já está com o contrato, eu acredito que até semana que vem a gente já consiga dar ordem de serviço.
Aí, sobre os projetos que estão já em processo de licitação para publicar o edital, nós temos ali no recinto de festas, que vai ampliar ali o palco para poder atender a banda marcial, né? Vai ficar um espaço ali para eles guardarem os instrumentos, que hoje eles não têm esse espaço, e vai ampliar o pavilhão também, pensando já na festa, né? Que é uma necessidade que a gente tinha. Essa semana também estou finalizando a ampliação da terceira fase da José de Moura Glaser, que vai contemplar os sanitários. Então, vão ser feitos sanitários novos ali na escola. Isso a gente está finalizando essa semana também, para estar encaminhando daí, provavelmente até semana que vem, para o setor de licitações. Fora isso, a gente tem mais alguns projetos que devem sair aí em agosto, que já estão no orçamento, que seria uma boulevard, que vai ligar a Casa Ozawa até a Avenida Centenário, vai ficar como se fosse um calçadão. O intuito aí é ter um tráfego aí maior de pessoas entre as duas avenidas, né? No caso, para fomentar o turismo mesmo. E temos também a ampliação da Escola Vanderlei, segunda fase, que vai contemplar a secretaria ali na parte da frente, naquela que está sendo concluída, complementando aquela parte que está sendo concluída. Também temos, provavelmente vocês vão votar agora, no início de agosto, que a Terezinha acabou de enviar o projeto. Logo mais, ela deve enviar também a parte da reforma da Benedito Pires da Cunha, onde vai ser feita a troca de todo o telhado. Então, a gente vai fazer uma reestruturação ali na construção e trocar todo o telhado, porque a gente tem problemas frequentes ali com relação àquela calha no meio do pátio, né? Telhado antigo, sem inclinação adequada para a calha. Então, a gente sempre tem esse problema, então vai ser feita toda a troca ali. Fora isso, deixa eu tentar ver se tem mais alguma coisa. Acho que de projetos maiores é isso. A gente tem também algumas emendas impositivas que a gente está atendendo, de iluminação, de troca de luminárias por LED, de indicação de vereador, e também tem um projeto de fossa nos GOIs, que é da Vera. Então, que eu me lembre, daí é isso que a gente tem no momento. Fora daí os convênios. Tem também essa obra, a Quadra Society, acho que até o Chicão citou aquela hora, que eu tinha até esquecido, ia passar batida, que é na rua Ezequiel Vieira. Já está licitado, já foi dada a ordem de serviço e a empresa, até semana que vem, já vai iniciar os serviços. Lá a gente levou 2 anos, realmente demora quando é um processo aí, com o governo federal, com a Caixa. Então, desde que a gente começou a limpar o terreno, fazer processo de desapropriação, aí foi 2 anos exatamente para a gente conseguir aprovar, mas agora saiu a licitação, o contrato, e nós já emitimos a ordem de serviço, já vai iniciar, tá bom? Tá bom, saindo todas essas obras esse ano, já está bonito Itapiraí. Tá bem, né? Mais alguma coisa? Dorvilho? Eu agradeço a presença de vocês, né? Muito obrigada por vocês terem vindo. O que mais me deixa chateado, eu sei que todo mundo quer que arrume a rua, que faça isso, que coloque isso, enfim, nós queremos. Mas, assim, é a falta de resposta para o munícipe. Mesmo, não vou fazer agora, não está no orçamento. Eu acho que isso a gente tem que tomar um cuidado de estar sempre dando uma satisfação, mesmo que não seja a resposta que ele quer receber, mas peço gentileza da gente criar mais canais para facilitar a comunicação do munícipe com a prefeitura. Nem todos procuram um vereador, né? Eles mesmos preferem fazer as reclamações, as sugestões por eles mesmos, e até uma forma de aproximar o cidadão da prefeitura. E nós vamos chamar as outras secretarias também. E, assim, essas reuniões que a gente faz não é punição, não é para conhecimento nosso, conhecimento da população, para ajudar vocês, para também levar as nossas, né, as demandas que a gente recebe. Então, assim, hoje a gente já chamou educação, já chamou a saúde, hoje são vocês. Vamos continuar chamando as outras secretarias, né? Mas nada impede que daqui a alguns meses a gente volte a se falar novamente. Vou tomar o devido cuidado de preparar uma pauta para vocês não, né, para vocês se prepararem mais, mas esse espaço aqui é de vocês também para estar passando para os munícipes os
os projetos, tá bom? Meu presidenta, só para esclarecimento, essa comissão não é uma comissão feita para ficar criando caso, é uma comissão criada por exigência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que vem cobrando essa casa há 3 anos. Tanto é que esse ano o nosso relatório saiu intacto, sem nenhuma observação, porque nós tomamos as medidas. Essa comissão foi criada justamente por isso. E essa é uma comissão que é obrigatória em todos os municípios. Por isso que o nome dela é Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução do Orçamento das Políticas Públicas. Esse nome não foi inventado por nós. Esse nome já veio sugerido da própria órgão de fiscalização. Portanto, esta comissão tem obrigação, ela tem o dever de fazer essas reuniões, essas convocações, lavrar ata, documentar para apresentar ao tribunal na próxima fiscalização. Encerrar, gostaria de saber da Priscila, do Luiz, como é que ficou aquela ali da rua, isso, ali da igreja, que precisa pôr aquela linha de tubo, da igreja de congregação. Não é ali da... É Guilherme Gil. Isso mesmo, tá certo. Guilherme Gil. Tem um projeto daquela rua, na calçada, as vias foram concluídas, falta a canalização. É uma coisa que tem projeto. Tem que ter congregação, mas vai ter que fazer projeto. Eu, vereador, ali vai ter que fazer um projeto, então, porque a intenção é ligar ela aqui naquela galeria que tem na esquina ali, então vai ter que fazer um projeto canalizando ali, quando sai do jardim, ali, né, para poder pegar todas aquelas águas que descem, então vai ter que fazer um projeto e licitar também. Então vai ter que ver a parte do recurso. Então, porque ali é uma coisa urgente, né? Ali é uma coisa urgente, que nem hoje mesmo até o Estevão veio falar o negócio da lombada, que quase bateu nele lá de novo, na esposa dele, não sei o que acontece. Mas ali é uma coisa urgente, porque você sabe, sempre você está transitando por ali, é difícil. Que nem ele fala, qualquer chuva que dá, já entra água ali dentro, vai dar nas dependências da igreja no fundo. Aí eles têm que estar pegando o pessoal e estar limpando, tirando barro. Então precisava ver se podia dar pelo menos atenção para eles, na entrada deles ali, colocar pelo menos uma linha de tubo ali. É isso que eu, tendo requerimento, eu falei dessa forma. Ver se podia dar pelo menos atenção para eles ali, é 5 tubos. Não precisa não, eu acredito que não precisa fazer atravessando a rua, porque ali embaixo, na avenida, já tem a tubulação, que a água escoa. Ali a única coisa que está pedindo para fazer essa linha de tubo para a água não entrar dentro das dependências da igreja. Vereador, mas ali teria que fazer completo. Só por 5 tubos ali não vai resolver o problema. Vai resolver um problema dele e criar um problema para os outros. Então teria que pegar desde a esquina lá em cima e canalizar toda a água. Porque só fazer um meio termo ali não tem como. Então teria que estar estudando, fazer um estudo no local, então, para canalizar toda a água. Eu vou estar cobrando isso aí. Se vocês puderem fazer, com urgência, né, esse estudo, só para levantar o custo, para a gente ver o que dá para fazer. Tá bom? Tá bom? Bom, em seguida, nada mais havendo e nem oradores. Ah, tá. Vocês gostariam? Já. Em seguida, nada mais havendo e nem oradores, agradeço a presença dos convidados e todos os demais presentes. Declaro encerrada a presente reunião. A todos o meu muito obrigada.